Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras de Arte. Hoje vamos dirigir aqui ao Jogo Aberto e depois a ESPN, falando sobre o jogo de hoje do Palmeiras, né, que vai enfrentar o Universitário pelo jogo de volta da Libertadores, né, já com resultado extremamente favorável, né, é provável que o Abel escale o time reserva, né, então sem mais delongas aqui, bora. Sim, classificado na Libertadores, apenas espera a partida de logo mais com o Universitário 4-0 na conta. É excelente. Agora, né? Olha o reforço. Jeff Té foi anunciado. O quarto nome da janela tem 21 anos, é lateral esquerdo, brilhou no futebol na base do Fluminense e estava no Rangers da Escócia. Assinou contrato até julho de 2030. O clube gastou algo em torno de 6 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Pelo clube escocês, atuou em 52 partidas, marcou um gol e deu 4 assistências. E foi eleito o melhor jogador da posição no escocesão, E hoje, senhoras e senhores, tem Verdão em campo. Nada está definido, sabemos muito bem disso. Mas a vantagem do Palmeiras é muito boa. Pode perder por 3 gols de diferença, que mesmo assim se classifica às quartas de final da Libertadores. E detalhe, hein? Nunca sofreu esta diferença de gols em seu novo estádio. E o time quer aproveitar a vantagem para derrubar um tabu daqueles chatinhos. Desde 2022 não vence uma partida de mata-mata em casa. De lá pra cá, foram 6 empates e 3 eliminações. Acho que a energia é a melhor possível, né? Você jogar em casa diante do nosso torcedor, né? Conseguimos uma grande vitória fora de casa. Agora jogamos em casa e temos que buscar mais uma grande partida, né? E, consequentemente, uma grande vitória. E como venceu o jogo de ida no Peru por 4-0, Abel Ferreira pode até escalar um time alternativo esta noite contra o Universitário. Uma possibilidade de escalação inicial pode ter o Everton ou Marcelo Lomba, Giai ou Kelvin, Bruno Fux ou Gustavo Gomes, Mikael, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista ou Alain, Maurício ou Flaco Lopes, Facundo Torres, Ramon Sousa e Vitor Roque, fogo por dores no pubis. O time peruano também pode mesclar a equipe para focar no campeonato local. Não vai contar com o zagueiro Riveiros, expulso na ida. E pode entrar em campo com Britos, Santa Maria, Corso e Di Benedetto. Polo, Pérez Guedes, Urenha, Concha, Inga, Valera e Flores. E na véspera do confronto, uma novidade. Pela primeira vez, o goleiro Carlos Miguel treinou com os novos companheiros no gramado aqui na academia de futebol. Ele não será relacionado para a Liberta, pois não está inscrito. Mas seu nome apareceu ontem no BID e está à disposição para o Brasileirão. Lá na frente o negócio é fazer gols. Tipo o que aconteceu em Lima. O Kelvin, por exemplo, já está projetando muitos deles com um amigo que fez lá no Atlético Paranaense, um tal de Vitor Roque. A gente já tinha uma história no Atlético e com certeza me ajudou muito na minha adaptação aqui, né? Todos os meus companheiros também me receberam super bem, né? Então, se Deus quiser que a gente possa repetir, ele os gols e eu as assistências que a gente fez lá no Atlético. Aos que estarão em campo, o objetivo, sim, é vencer e vencer bem novamente. Os reforços querem mostrar serviço e a torcida ainda está chateada pelas últimas eliminações. Olha, não é hora de perder o 100% de aproveitamento na Libertadores, né? Edu Dracena, com todo o respeito do mundo que eu tenho à sua pessoa, que Sim. inveja da sua condição tão favorável, tão bem construída, uma goleada fora de casa, um 4-0 retumbante. E agora o Palmeiras pode, inclusive, poupar um monte. Já jogou com força máxima ou quase máxima diante do Botafogo, ganhou o jogo no Rio. Olha que vida boa, olha como tem gente que planeja bem a Libertadores, executa bem a Libertadores, organiza bem a Libertadores. Parabéns, Edu. Obrigado, Renata, obrigado. Até porque o Palmeiras, né, fez um belo jogo lá no Peru, ganhando de 4-0, sim.
Agora, eu espero que o Abel, de repente, possa rodar o elenco, dar minutagem para outros atletas, até porque depois vai ter uma sequência muito desgastante e muito grande daqui para frente. Então, eu entendo, principalmente jogando no Allianz Parque com o seu torcedor, lotado hoje, entendeu? Você tá chamando o torcedor. Até agora pegou só a baba do bode. Então vai ser testado na próxima fase. Para manter aquela invencibilidade na Libertadores, né? Tentar seguir mais longe possível com vitórias, que isso que é o mais importante. Então eu acredito muito... pegou o Flamengo, vocês pegaram o Universitário. Tem gente que pega, a baba do boi. Tem gente que pega a baba do boi e nem passa. Então, meu irmão, esse é o Palmeiras. O Palmeiras hoje... E os outros times? Quinto lugar na Bolívia, quarto no Paraguai. Eu acredito que vai entrar com seriedade, como sempre entraram. Então, Palmeiras, entra sério. Então, vou parar de falar do Palmeiras, eu vou falar do Inter. Do Verdão. O Palmeiras já está classificado, não tá, Prats? Bom dia. Bom dia, amigos. Um beijo para vocês. Bom dia, Prates. Tudo bem, Vicky? Bom dia aos companheiros do estúdio, ao fã de esporte e ao aniversariante do dia. É mesmo? Eugênio Leal, completando mais um ano. Muitas felicidades, muitos parabéns ao Eugênio. Palmeiras está classificado, Vitória. Mas tem um jogo para fazer, para realizar aqui hoje, né? Não, 4-0, deixa o pessoal confiante. Também um beijo para o nosso amigo Eugênio, aí um beijo especial, títulos do Penharol também para a vida dele. E outros clubes por aí também que estão precisando, né? Mas vamos falar sobre o Palmeiras. Esse 4-0 realmente trouxe muita confiança para a torcida. Até pensando nisso, gente, o Palmeiras fez uma manobra aí para trazer mais torcedores para o estádio, né? Porque a gente sabe que preço de ingresso, principalmente de Libertadores, costuma ser mais caro. O Palmeiras baixou o preço para essa partida, então tem ingressos ali para o pessoal de programa de sócios entre R$50 até R$200, que realmente é bem mais baixo do que a média normal, né? Apesar de ainda ser um preço alto. E até ontem à noite o Palmeiras tinha vendido 23 mil ingressos, então tem uma expectativa de pelo menos 30 mil hoje aqui na Casa Palmeirense. Um jogo que o Abel Ferreira vem um pouquinho mais aliviado das críticas à torcida, porque vence o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, numa uma apresentação bem convincente, né, Rafa? O que você acha que o jogo... É claro, a gente sabe que vai ter modificação de peças para essa noite, até pensando no Campeonato Brasileiro, tem esporte na segunda-feira, mas o que você acha que o jogo contra o Botafogo pode influenciar no jogo de hoje, ou a apresentação do Palmeiras, essa recuperação de confiança? Eu acho que está muito ligado ao embalo do Palmeiras, né, Vitória? A gente tem de lembrar do Palmeiras pós-Copa do Brasil. Aquela eliminação traumática aqui no Allianz para o Corinthians há 2 semanas. Como seria o time depois daquilo, né? O Palmeiras viveu em algumas horas o que não vive na era Abel Ferreira há muito tempo, em relação à crítica, desconfiança, insegurança. Agora a reação foi boa, né? A vitória contra o Ceará não foi uma grande atuação, mas o time virou um jogo complicado pelo brasileiro. Vem o 4-0 em Lima, que é um 4-0 que para reabilitar realmente o time e pensar em coisas grandes na Libertadores da América, e essa vitória contra o Botafogo, né? Que o Abel Ferreira falou muito, que ficou muito preocupado com parte física. A delegação embarcou de Lima na sexta-feira pela manhã para o Rio de Janeiro para jogar num jogo duro, domingo à noite contra o Botafogo, e as respostas foram positivas. Geralmente o elenco do Palmeiras, por mais modificado que seja, ele dá resposta positiva. O clube entrou muito nisso já há algum tempo, né? A gente pode questionar, contestar o que faz o Abel Ferreira aqui, acolá, as escolhas dele, mas de maneira geral, quando é chamado ou quando parece que assim pode ter algum problema, a crise pode aumentar, o Palmeiras responde bem. Sim. Né? Eu acho que passa muito pelo treinador, pela diretoria, pelo grupo de jogadores, e hoje é para confirmar a vaga, para de novo se colocar, mais uma vez na era Abel Ferreira, entre os 8 melhores da América. E pelo pacto também? E pelo pacto também, né? Pelo pacto também. De vez em quando o pacto deixou na mão, mas de maneira geral não há o que reclamar do pacto, né? 4-0 na ida foi bem tranquilo contra o Universitário semana passada. O torcedor deve vir hoje só para fazer um encontro com a família mesmo, com os amigos, porque realmente 4-0 a gente tem que ter, claro, lembrar, né, que tem um outro time ali, mas foi um resultado muito positivo. Falando de novas peças que o elenco do Palmeiras tem, Kelvin fez aí sua partida como titular e chega agora no F360. E estou muito feliz de poder estrear e já vim nessa sequência boa de vitórias aí. Se Deus quiser, na quinta-feira, mais uma vitória para a gente classificar para as quartas de final da Libertadores. Acho que a energia é a melhor possível, né? Você jogar em casa diante do nosso torcedor, né? Conseguimos uma grande vitória fora de casa. Agora jogamos em casa e temos que buscar mais uma grande partida, né? E, consequentemente, uma grande vitória. Estamos nos preparando muito bem aí durante a semana para fazer uma grande apresentação na quinta-feira.
Bom, temos aí palavras do Kelvin, mais uma opção, né? Se a torcida palmeirense antes dizia que o Palmeiras não contratava, esse ano não dá para falar isso. Do Palmeiras temos aí Carlos Miguel também chegando, lateral esquerdo do Jefté, que é uma vaga que foi deixada, né? Então hoje, por exemplo, que o Abel teria que usar um time misto, não tendo o Vanderlan, vai ter que aproveitar mais ali do Piquerez, não tem como, porque tem uma questão realmente física para essa partida também. E eu queria que você falasse sobre esses reforços, sobre como que o Palmeiras está entrando esse ano no mercado, Rafa. Quando o Abel Ferreira falou na semana passada, em relação, e a Leila Pereira também, presidente do clube, falava em relação a uma reestruturação, isso explica como que é a reestruturação do Palmeiras. Palmeiras não é de se apegar, por mais que um jogador aqui tenha muitos títulos, seja vencedor, seja um ídolo, se o Palmeiras concluiu que esse jogador não consegue mais render o que o clube imagina, o que o Abel Ferreira espera, esse jogador não fica. Então o que a gente está vendo é o seguinte, sai Marcos Rocha para o Grêmio, vem o Kelvin, que nós ouvimos aí, que foi titular contra o Botafogo, e começa a jogar para entender como que tem de marcar, para entender o que tem de ser feito quando o time tem a bola, quando o time perde a bola. Vale muito para o Jefté também. Né? O Vanderlan é um jovem que o Palmeiras negociou com o Red Bull Bragantino, mas traz também um outro jovem, jogador de 21 anos apenas. Né? O Carlos Miguel já me parece uma sinalização de que, olha, daqui a pouco se o Everton não continuar tão bem assim, tem um goleiro jovem para jogar. Então o Palmeiras vai se preparando, né, apesar de não falar publicamente sobre isso, vai se preparando a trocar e mexer no seu grupo de jogadores. Mexe no elenco. Então quem o Palmeiras acha que já não consegue render o que era esperado, sai. E o Palmeiras contratou muito esse ano, investiu muito esse ano, geralmente com jogadores mais jovens, para rejuvenescer também esse elenco. Isso parte da diretoria e, claro, parte da comissão técnica do Abel Ferreira. Geração Z e geração Alfa chegando mais ou menos isso. Em peso no elenco do Palmeiras, amigos. Aqui hoje na ESPN vocês vão poder acompanhar a cobertura mais completa da Libertadores. Um beijo para vocês. Um beijo, Vitória Leite. E um beijo também para o amigo Rafael Prats, o tático. Tá sumido ele, né? Tá sumido? Nos últimos dias ele não deu as caras, agora ele apareceu lá no Allianz. Bom trabalho para vocês. A gente tem uma tela. Ah, não, temos a provável escalação do Palmeiras na tela do F360. Vamos lá com a escalação. Tá aí com o goleiro Everton, ou Lomba, Giai, Fux, Micael e Piquerez, Fux ou Gustavo Gomes, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e Maurício, Facundo Torres, Vitor Roque e Sousa, com Flaco Lopes e o Alain, garoto da base, aparecendo também como opção. André... Muitos titulares ali, né? Oi? Muitos titulares diante do cenário. Se o Abel hoje quisesse poupar o time inteiro, poderia, né? Diante da vantagem que tem, mas respeita a competição, respeita também o adversário do outro lado. Mérito do Palmeiras, que construiu um grande resultado, né? Teve uma goleada no jogo de ida e pode entrar em campo com tranquilidade. Se quiser descansar alguém, descansa, pensando no Campeonato Brasileiro. De qualquer maneira, o elenco é forte, né, André? Exato. O elenco é forte e aquela goleada, ela foi importante. Assim, o Palmeiras era muito favorito já no confronto. Mas a goleada, ela permitiu ser algo extremamente positivo para o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras foi lá e ganhou um jogo contra o Botafogo determinante na disputa do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo não teve o mesmo cenário, né, de vantagem. Então, dentro do que o Breler falou, é fácil eu falar aqui, né, você não está no dia a dia para entender o risco de cada jogador. Lógico, o Abel vai fazer alguma coisa que não ofereça risco aos seus atletas, mas eu até pouparia mais jogador. Por mais que você tenha que ter respeito à competição, ao adversário, mas é um 4-0 fora de casa, sendo que seu time reserva é ainda superior ao adversário. Eu colocaria o time inteiro reserva num jogo como esse, tendo em vista a margem que você colocou e o fato de você ter uma competição ainda aberta no Campeonato Brasileiro, com um rival tão forte quanto o Flamengo. Então, assim, pensando no cenário que foi desenhado, eu até iria com um time ainda mais alternativo. É o tal do não dá sopa pro azar. Eu entendo o discurso, mas iria por outro caminho. E até pode poupar jogar segunda-feira. O Palmeiras não vai jogar sábado e domingo. Vai jogar segunda-feira em casa de novo, você não tem viagem, contra o Sport. E ótimo para o Palmeiras ter essa margem agora para poupar. E é isso, não precisa fazer também. Eu sempre vou discordar, Abel, de o poupar por poupar sem ter um princípio científico por trás. O jogador está desgastado,
Não, o Vitor Roque é jovem, tá bem, tá precisando de sequência, tá ganhando confiança, aproveita esse jogo e dá mais minutos para ele, para quem sabe marcar mais 2, 3 gols, aproveitar essa oportunidade também, que tem um adversário do outro lado que acaba se desmobilizando. Quando você toma 4-0 em casa, o time do Universitário vai chegar ali no máximo por um jogo da honra. Então, eu vejo que o Abel acerta também na dose de não colocar o time inteiro reserva e também para dar jogo para o time, se necessário, poupa durante a partida, segura ali um jogador que entrou como titular já no intervalo. Então é uma margem suficiente para fazer isso, mas ao mesmo tempo não precisa chutar o balde também, porque não vai ser um jogo em que ele vai colocar a intensidade lá no alto a ponto de um jogador sair desgastado ou correr risco de lesão. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu que a ESPN e o Jogo Aberto falando, eles falando aqui do Palmeiras, que hoje vai enfrentar o Universitário, né? E depois, na segunda-feira, vai enfrentar o Sport, né? O Sport é o lanterna do campeonato, então é um time que só venceu o Grêmio. Tem uma única vitória em 19, 20 jogos, então é um time extremamente fraco. Podemos até poupar nesse jogo também, né? Podemos usar vários reservas nesse jogo, mas é bom garantir os pontos, né? Não se pode dar mole para nenhum time, mesmo para o lanterna, até mesmo para o lanterna. E o lanterna de vez em quando vai lá e tira ponto de time grande. Então, não usar força total, mas, né, moderar ali e fazer um jogo sério. Né? Lembrando que a gente está em segundo no Campeonato Brasileiro, né? E estamos com 100% na Libertadores. É muito próximo aí das quartas de final, praticamente já garantidas. A menos que o time do Universitário tenha uma sorte divina de fazer 5 gols e passar, que é extremamente improvável. Então já estamos praticamente classificados, né? E em segundo no Campeonato Brasileiro, destacando a grande temporada do Palmeiras e do Abel. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo.